Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, nos reunimos mais uma vez com alegria em Seu nome, para o Evangelho desta noite, para a Joana de Ângeles. E assim, queremos, a partir deste momento, abrindo nossos corações, aprender um pouco mais, termos maior contato e que possamos sim vivenciar a cada dia tantos ensinamentos recebidos. Por isso, nessa noite, vos agradecendo e agradecendo a Mestre Jesus, também viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. É isto, amigos, boa noite, já vamos dando aqui, nosso querido Barros Maurício, Bárbara Santananéria, Alzira Crepaldi, a Ivana Santa Rosa, também todos nós, né, neste momento, reunidos para o Evangelho, Joana de Ângeles, esperando que vocês estejam bem, saúde, o fim de semana esteja sendo ótimo também, com a família, né? Também estamos melhorando aqui, eu e Dona Célia, saindo dessa gripe portentosa, imensa, né? Tanto perturbação acaba trazendo, fraqueza, né? Você fica amoadinho, né? Mas estamos aí, firmes, fortes, para mais este Evangelho desta noite, para mais este encontro, onde nós vamos aprender um pouquinho. E hoje, o que nós vamos falar e trazer para vocês? No Evangelho, no seu capítulo 11, nós vamos falar sobre a lei de amor, que está o item 8 do capítulo 11, né? Amo ao próximo como a si mesmo. Pois é, vamos falar da lei de amor e a mensagem é uma mensagem de Lázaro, que vai então trazer aqui para nós. Na sequência, Joana de Ângeles, no penúltimo capítulo do livro, né, o Rumos Libertadores, vai falar para nós, rememorando os mortos. Então fala um pouquinho de como nós nos sentimos com relação a eles, e apesar de todo o conhecimento que a doutrina nos dá, é sempre aquele sentimento, né? Essas pessoas estão próximas a nós, aqueles que falam bem ao nosso coração, e é claro que sintamos a sua ausência. Então, Joana de Ângeles vai falar para nós sobre nossas reações, mas também sobre alguns aspectos que nós precisamos observar no nosso dia a dia com relação a nós mesmos, nossas reações, quando um acontecimento, né, triste, infeliz desse porte acontece com cada um de nós. Não tem jeito, acontece mesmo. E mais especialmente, digamos assim, né? Boa noite também para a senhora Martins, né? Para nós somos mais idosos, ou idosos, né? Já avançados no tempo, porque aquela fase do nosso tempo anterior, né? Onde íamos muito em aniversários, casamentos, e amigos, etc, desde casamento e tal, vai ficando para trás e nós vamos envelhecendo e o tempo, né? Passando, nós andando pelo tempo, claro, nós chegamos a uma época, né, que nós vamos ter mais em velórios do que em festa. Dá para rir, para chorar, mas enfim, é uma realidade. Nós chegamos a ter mês aqui que nós estamos em 3 velórios, né, amigos que nós temos da época da Célia, da época lá da juventude dela, da infância no Salto Grande, aqui americano, eu também no banco, quantos anos ficamos lá e acontece, né? E Joana vai falar para nós então sobre isso, tá bom? Vamos ver então o que nos fala aqui agora o Evangelho vai nos falar sobre a lei de amor. E nós vamos estar iniciando então, acredito que na sexta-feira, porque quarta-feira nós vamos ao último capítulo deste livro, né? Rumos Libertadores, vai ser um texto sobre o Natal, os livros dela gostam de encerrar falando sobre Natal, sobre sentimentos, né? E nós vamos iniciar o livro Momentos de Saúde, que é um dos livros da série psicológica de Joana de Ângeles, mas com mensagens muito, muito bacanas para todos nós, né?
fala para nós, né? Nossos momentos de saúde que precisamos observar. Vamos ver então a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, não tem senão sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ele aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo, seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu no seu início, o homem não tem senão instintos. Aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco da sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, vos levará à gloriosa elevação. É então que compreenderão a lei de amor que une todos os seres. Nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias terrestres. Lázaro, Paris, 1862. Pois é, amigos, quantas coisas, né, podemos dizer desse texto sobre a lei de amor. Ele passa por várias situações, cita vários momentos da nossa própria evolução, nosso próprio comportamento. Né? Mas antes de falarmos, vamos dar mais uns boa noites, antes que passem. Né? Está aqui, com a Vida Nova do nosso amigo Carlão. Amanhã estaremos lá, né, pela manhã, a partir das 8 horas, no programa Sinal Verde, com o Basso, com o João, com o Maurício. Vamos lá, sim, falar um pouquinho da doutrina, né? É bom transmitir carinhos, bom dia do pessoal, mensagens de amor, mensagens da doutrina. Então, a partir das 8, acompanhem aí, aqui no Facebook, tá bom? Sandra Oliveira Vitor também, nosso boa noite aqui, boa noite para Luiz Fernando Juliato também conosco, aquele abraço para você, Luiz, para Sandra também, todo mundo. Sandra Martins, como já também, aqui conosco. Então, aquele boa noite para todos vocês, a Judélia Lima, né? Amigos, a lei de amor, que é esse texto, então, que nós acabamos aqui de falar para vocês e, consequentemente, né, para todos nós,
Isso ao início fala da evolução nós. Claro que nós aqui nos manifestamos através dos nossos sentimentos, os nossos mais diversos sentimentos, com os quais nós nos relacionamos com as pessoas. É o sentimento entre o casal, o sentimento de pai para filho, de filho para mãe, pai, depois genros, sogras, familiares, sentimento entre os amigos, né, que todos temos, e sentimento entre os colegas, vamos dizer, colegas de trabalho, com aquele relacionamento rápido, e também em relação às pessoas que nós nem conhecemos, mas transitamos aí pela rua, encontramos onde formos nas nossas atividades diárias. E esses sentimentos aqui falam sobre nós. Como trabalhamos esses sentimentos, e esses sentimentos nos levam a esse conceito de amor que foi colocado aqui pelo Evangelho. É esse conceito amplo, absolutamente amplo, é aquele que transcende até nosso conhecimento, aquilo que nós imaginamos que seja o amor. Claro que transcende a esse amor, como consideramos na sua forma, né, entre marido e mulher, etc. Mas ele vai se ampliando. Quando esse amor fala mais ao coração, quando é o exemplo do amor familiar, aos amigos, etc, etc, etc. E nós vimos o quê? Que para chegarmos a esse momento em que nós aqui trabalhamos nossos sentimentos e trabalhamos para melhorar a nós mesmos no trabalho desse sentimento, nós, no nosso princípio de existência ainda na época das cavernas, nós tínhamos mais instintos, porque éramos como todo e qualquer outro animal que nós encontramos hoje por aí. Eram instintos de sobrevivência. Né? Viver, não importasse o que tivesse que fazer. Tinham que matar para se alimentar, nós, os humanos, claro, não fabricamos alimento algum, precisamos de alimento, ou extraímos os vegetais que estão aí, né? E à época muito mais, claro, mas também dos animais. E nós éramos a nossa essência, tudo que a nossa evolução traz para nós, éramos principalmente carnívoros, né? Então competíamos com todos os outros animais carnívoros, no princípio do nosso tempo de inteligência, competíamos com eles pela sobrevivência. Mas aí veio este advento, vamos dizer assim, da nossa inteligência, onde passamos a pensar, passamos a refletir, passamos a guardar em nossa memória aquilo tudo que íamos aprendendo no decorrer do tempo e que foi nos diferenciando dos animais. Claro, e somos hoje muito diferentes dos animais. Todos os animais que eu já falei várias vezes, mas todos os animais, especificamente esses que estão em nossos lares, eles estão naquilo que a gente chama de domesticado, né? Domésticos, aí ficam em casa, para lá, para cá, chama, vai, vem, ensina, faz isso, faz aquilo. Estão aí. Mas estão aí também porque nós os alimentamos e porque nós, de uma certa forma, os prendemos dentro de casa. Porque nós temos casos, né, de animais aí, cães, gatos aí, que andam pela rua. São, basicamente, nós temos mais cuidado, porque eles estão aí, principalmente nesse estado mais selvagem do que domesticado. Então, as reações deles são mais imprevisíveis do que esses domésticos, vamos dizer assim. Mas eles não perderam seus instintos. Que a partir do momento que deixamos de alimentá-los, de dar água, etc., eles vão fazer o que for necessário para se alimentar. Se necessário, atacam o dono, a gente sabe muito bem disso. E muitos já atacam sem nenhuma questão alimentar, né, mais pelo seu próprio instinto feroz, vamos dizer assim, e acontece. Então, nós passamos desse estágio, mas não muito. Esse que é o grande problema da humanidade ainda. Por quê? Porque nós vamos, dependendo de cada um de nós, escolhendo o nosso caminho. E esses caminhos são múltiplos, estão aí a nossa livre escolha, que caminho nós escolhemos para viver. Dentro de uma mesma família, pai, mãe, vamos pôr lá 3 filhos, tá? Todos ali convivendo, todos os filhos com as mesmas alimentação, com estudo e roupa, etc., orientação paterna, materna, dos avós, etc., escolar, são todos diferentes uns dos outros. Pensam de uma maneira diferente, convivem sim, tem harmonia, na grande maioria dos casos a gente sabe disso, às vezes nem tanto entre eles, convivem,
Mas cada um tem os seus objetivos, cada um pensa de uma maneira, cada um quer fazer determinada coisa. Às vezes os pais que, não, eu sou médico, você precisa ser médico, sou advogado, você ser advogado, porque é bom, você ganhar muito, porque não sei o que, não sei o que. Não quer. Não adianta. Pode até começar, mas quem garante que vai terminar? Quantos casos nós sabemos, aqueles que começam, de repente, viram para outra coisa completamente diferente? Porque nós temos histórias diferentes. E essas nossas histórias diferentes estabelecem o quanto nós conseguimos evoluir, substituindo esse instinto animal que ainda temos, por um sentimento necessário à convivência harmônica entre todos nós. Nós temos atualmente harmonia em nossa convivência? Não, nem tanto. Não sabemos que não. Dentro da própria família existem problemas, trabalho, nas nossas igrejas, etc. Onde quer que nós estejamos, pode haver problemas. Especialmente nessa época, né? Essa época de eleição aí, que fica essa coisa polarizada, inimizades se fazem, um xinga o outro, um fala mal do outro, às vezes briga com o outro, às vezes mata o outro, sem conhecer aquelas pessoas que são os objetos, né, dessa paixão irrefreável. Eles nunca viram a pessoa, mas são induzidos, não é? Pela paixão que é absolutamente ainda instintiva, essa questão de paixão absoluta, ela é instintiva, né? E aí fazem essas coisas abomináveis, estão aí. E a gente percebe nessas campanhas, um xinga o outro, fala mal do juiz, claro, objetivando a sua elevação, se passar como o melhor. Então a gente precisa também, dentro da nossa própria maneira de pensar, sabemos filtrar um monte de coisas que estão aí, até que ponto que dizem a verdade, que dizem que vão fazer, né? Até que ponto que um fala do outro é verdade, é mentira, até que ponto um quer apenas se vangloriar. Enfim, é um teste maravilhoso para a nossa própria evolução nesse quesito da lei de amor. Como que nós estamos vivenciando essa época? Aliás, que ensinamentos eu posso tirar dessa época? Como que eu reajo a tudo aquilo que me chega? Né? Eu estou aqui brigando com meu filho porque ele gosta do amarelo, eu gosto do azul. Estou brigando com a minha esposa porque ela gosta do azul, eu gosto do amarelo. Né? Com a minha sogra, com o meu sogro, com o meu cunhado, no trabalho, na própria igreja. Na própria igreja, claro. Né? Dentro dos centros espíritas, as pessoas que estão lá pela doutrina, acham maravilhoso, etc, tal. Mas cada um pensa também de uma maneira. Tem aqueles que gostam de um lado, tem aqueles que gostam do outro. Né? Mas é o tipo da coisa, né, que deve ser tratado absolutamente, particularmente. E nesse ponto é que nós devemos também nos apoiar. Até que ponto que fulano faz, o que fulano diz, o que fulano prega, né? Que ele simplesmente fala, mas a gente também sabe de atos que cometeram aí dentro da carreira de cada um. Até que ponto eles estão de acordo com aquilo que eu penso, uma vez eu sendo espírita. Eu sou espírita, eu estou aqui me baseando naquilo que o ensinamento do Evangelho me dá, aquilo que o livro dos Espíritos me fala, aquilo que as obras, né, espíritas nos falam. Então, até que ponto que estes que estão aí também falando nessas campanhas que estão por aí borbulhando na nossa mente, estão de acordo com aquilo que a doutrina espírita prega? Porque não adianta ficar todo penitencioso, maravilhoso, né, lá nas reuniões, etc., pública, etc., e proclamar coisas absolutamente contrárias àquilo que o próprio Evangelho está pregando hoje, que nós estamos vendo que é lei de amor, mas não, aí prega dissensão, prega briga, prega isso, prega aquilo lá, mesmo no Facebook. A espírita coloca uma mensagem linda lá de Kardec, de Valdo, né, um vídeo do Raul Teixeira, e aí daqui a pouco vem lá uma postagem maledicente, falando mal, falando palavrão, xingando fulano, xingando ciclano, e posta. Então, que imagem que passa? É preciso termos critério, que a lei de amor ela é muito clara com relação a isso. Então, é preciso que nós façamos uma meia-culpa, porque se nós olhamos perfis e perfis de muitos, né, espíritas, nós vamos encontrar isso. É uma mensagem de Kardec aqui, é um palavrão ali, é porque lá, porque é bandido, porque é pena de morte, porque é isso, porque é aquilo. Então, quer dizer,
Qual é o exemplo que está se dando? Exemplo que eu estou dando. O que é bom para mim? O que é aquilo que eu conheço da minha doutrina, né, que fala ao meu coração, eu consigo ver naqueles que estão falando no rádio, na televisão, na internet, seja lá onde for. Está de acordo com aquilo que eu penso? Se não, vamos repensar. Ou, sei lá, muda de religião também, tem isso. Ninguém é obrigado a ser espírita. O Raul Teixeira fala muito bem isso. É muito difícil ser espírita? É. Existem outras tantas, 4.000 religiões que uma delas pode atender essa, às vezes, dualidade de pensamento. Eu adoro Kardec, tudo que fala que é doutrina, mas aquele bandido tem que morrer. São as nossas incongruências que precisamos estar atentos, né, meus queridos irmãos? É uma realidade que nós estamos passando por esse momento. E a lei de amor aqui era muito clara. E a gente, nessas reflexões, nós precisamos pensar onde eu estou dentro da doutrina espírita. Onde eu estou? O que eu quero da doutrina espírita? Eu estou batalhando em muitas e muitas vezes contra eu mesmo para modificar alguns sentimentos, alguns pensamentos, alguns princípios que eu tenho, porque a doutrina pede, porque Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo. Seja indulgente. E nós, né? Então, não, sabe, é complicado, né? A gente fala uma coisa aqui para defender fulano, ciclano, de repente fica um cara amarrado por isso, por aquilo, mas é a realidade nossa, né? Estamos ainda batalhando dentro dessa lei de amor, que foi muito bem colocada aqui por Lázaro. É uma batalha muito grande dentro de cada um de nós, para nós nos adequarmos. Mas, pelo jeito, também nós vamos esperar uma próxima eleição para a gente tentar se adequar, né? Vamos lá, muito bem, é isso daí. A lei de amor está aí. Jesus falou, ama a Deus sobre todas as coisas, todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Mas eu vos dou o segundo mandamento: ama o próximo como a ti mesmo. É chamada a indulgência, colocada no seu melhor exemplo, esse segundo mandamento. E o quanto que nós estamos sendo indulgentes? A indulgência fala, não fique aí alardeando defeitos, se os outros têm defeitos, você sabe e outros sabem, você não precisa ficar espalhando aos mil, né? E se você conhece o defeito, é porque também, pelo fato de estar aqui conosco, ele ainda tem também coisas boas que precisam ser trabalhadas. E aí vamos tomando nossas decisões, que Deus nos auxilie, nos fortaleça, nosso querido Mestre Jesus que está sempre conosco, o nosso anjo guardião que está conosco, que ultimamente tem trabalhado bastante, né? A gente às vezes até ouve, né? Parece que a transpiração, aquela respiração ofegante do nosso anjo da guarda, e tanto correr atrás de nós, tanto falar no nosso ouvido, e como diz aquela figura poética, fazemos ouvidos moucos, ou seja, entra por um, sai por outro. Mas todos nós temos solução, que ela venha quanto antes, para o nosso próprio benefício e daqueles que estão conosco também. Não nos esqueçamos, olhamos os outros e os outros também nos olham, sempre, E aí, vamos cumprimentando vocês. Olha aqui, Joveni de Paula, boa noite. Olha aí, Cacilda Cassiano, boa noite. Cacilda Cassiano, né? Hoje é aniversário do Mi. Denise Souza também conosco. E assim, meus queridos amigos, manda um abraço aí, daí um abraço meu, da Célia, assim de todos nós, né? Cacilda, que é a presidente do Paz de Amor, que também passou, né, por um período aí meio complicado de saúde, mas já está firme e forte com a graça de Deus. Amanhã no Paz de Amor. E é isso, um grande abraço por mim e todos os aniversariantes que nós já vamos daqui a pouquinho falar, porque agora Joana de Ângeles está aqui. E nós, dentro daquilo que nós lemos aqui, trouxemos para vocês o texto do amor, de amor, a lei de amor, tem um pedacinho bem específico aqui, que fala aqui o seguinte, o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando da morte,
revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. Por isso que nós precisamos batalhar muito em nós mesmos para sermos cada vez melhores. Porque a reencarnação, ela é um fato absoluto e vem nos trazer novamente ao mundo para professarmos a nossa evolução. E é o que Joana fala sobre esse processo, por aqueles que nos deixam momentaneamente, porque logo estarão de volta, como nós aqui estamos de volta, que já viemos e voltamos tantas vezes, né? Rememorando os Mortos, capítulo 59 do livro Rumos Libertadores. À medida que o tempo faz diminuir a dor brutal dos primeiros momentos, a saudade sorrateira se aninha na alma, procurando minar as resistências físicas e psíquicas, abrindo os abismos do desconforto no coração. O ser querido torna-se evocado a cada instante, aquele que partiu, né? Seus hábitos e realizações mecanicamente são recordados, e a ausência física se converte em brasa a queimar os sentimentos daqueles que antes lhe compartilham a convivência. Sem dúvida, essa angustiante sensação de aniquilamento é mais perturbadora, mais afligente, em decorrência do longo curso que percorre. Não te deixes vencer pela torpe visita da nostalgia que vem inspirando a revolta íntima ou motivando o desalento pernicioso. Claro que nós sabemos, né, sempre, que a perda de alguém que nós conhecemos, especialmente de um ente querido, um familiar, aquele que é muito próximo, traz para nós momentos, uma sensação um tanto de vazio, de saudade, e naquilo que Joana falou mesmo aqui, situações relembram, coisas relembram, pertences relembram, mas nós não podemos ficar, né, sempre nesse momento de dor, de tristeza, porque todos nós temos nosso tempo, né? E esse entendimento nos auxilia muito, e todos nós sabemos disso. Não é apenas deixar de sentir, não. Nós podemos perfeitamente estarmos bem e ao mesmo tempo orarmos com muita alegria por termos compartilhado momentos com ensinamentos onde nós aprendemos com aqueles que já se foram, sejam eles familiares, sejam eles amigos, aqueles de nossa convivência, né? E é isso que também eles esperam de nós, porque se ficarmos lamentando, quanta perturbação vamos levar para esses que já partiram. E nós sabemos disso, né? E Joana continua aqui para conosco. Aqui. A morte não representa a estação final da vida, o ato derradeiro de existir. O silêncio que defrontas em relação aos mortos é a pobreza das tuas faculdades. Sem que o percebas, agitam-se, movimentam-se, enfrentam a realidade. Sofrem e amam os que perderam as roupagens físicas, no lugar em que despertam além da morte. Todos, porém, saudosos. Leis soberanas, né? Coíbem as precipitações informativas a teu e a benefício deles próprios. Não prosseguem isentos da legislação divina e por isso não se fazem dotados de sabedoria imediata, detentores de poderes absolutos. Então, essa nossa perturbação, porque partiram, aí vem aquela angústia e aquele desejo de ser, e é tão comum, né, pessoas virem perguntar para os espíritas, claro, né, especialmente, se tem como comunicar, receber algum comunicado, para saber como é que eles estão, se eles têm alguma mensagem, e etc. E ficam ali nessa linha de pensamento, de vibração magnética. E nós acabamos de ouvir aqui. Eles lá, eles não partiram daqui, eles não recobram tudo, sabe? Não. Eles passam por um momento de transição também, onde que é muito importante a nossa tranquilidade. A nossa emanação de uma vibração positiva, amorosa, de oração, tranquila, para que eles se sintam tranquilos e eles possam se recuperar mais rapidamente no plano espiritual.
Mas é que essa nossa bendita encarnação que nós temos aqui, nós somos todos imediatistas. Nós queremos para agora, porque nós sentimos, ou seja, mais importante do que o sentimento daquele que está na dificuldade no plano espiritual, é o meu sofrimento, é minha dor, é minha lamentação. Né? E eles estão lá, muitas e muitas vezes, frequentemente, descansando, muitas vezes ainda adormecidos, né? Pela passagem, pela perturbação, porque cada um de nós tem uma história aqui, e o desencarne de cada um é particular de cada um. Não há um padrão específico para isso. E essa nossa lamentação acaba prejudicando a eles. Mas porque nós nos achamos no todo o direito. Né? E Joana diz: não os aflijas com a tua rebeldia, nem os tenhas como destruídos. Coopera com o seu restabelecimento na convalescença que sucede à desencarnação. Volverão oportunamente ao teu regaço, ou seja, vão nos encontrar novamente. Dialogarão, cercar-te-ão de ternura, inundarão a tua saudade com o júbilo dos reencontros felizes. A semente morre para que a planta viva, a lagarta sucumbe para que viva a borboleta. O corpo tomba, a fim de que o espírito se liberte e ascenda. A morte orgânica é fenômeno natural, cujo ciclo se incorpora ao mecanismo da vida que se desdobra por etapas no corpo e fora dele. Encara com moderação e confia na sobrevivência após o estágio orgânico. Não agasalhes a ideia de ir-te ao encontro deles por agora. E é tão comum, né? Ah, meu Deus, ele era minha vida, o que eu faço sem ele? Eu quero ir junto com ele. E às vezes tantas pessoas se jogam em cima dos caixões aqui, né? Não agasalhes a ideia de ir-te ao encontro deles por agora. Seria loucura inútil. Transfere desse grande amor uma parte para os que jazem ao teu lado, necessitando realizar o ciclo evolutivo e carecem de paz, amor e oportunidade em razão dos valores que jogaram fora. Todos nós jogamos valores fora em nossas vidas. Todos nós jogamos. Todos. Não adianta falar que não, porque seria uma mentira para nós mesmos. E eles, como todos nós, esses que estão ao nosso redor, que são nossos familiares, que são os amigos, familiares dos amigos queridos nossos que partiram, e eles estão por aqui, continuarão por aqui. E eles precisam de muita assistência, porque aqueles que partiram estão sendo assistidos no plano espiritual. Então, eles precisam da nossa participação também aqui, e não serem mais ainda influenciados por nossos desequilíbrios emocionais, que acontecem, eu sei que acontece, todos nós sabemos, mas especificamente nós, né, que bem conhecemos esses fenômenos da reencarnação, da perturbação, da dificuldade, precisamos estar atentos a isso. Não estou dizendo que não é para não ter sentimento, claro que temos, mas à luz da doutrina precisamos tomar determinadas atitudes, né? Quanto produzires em favor do próximo, em memória dos teus desencarnados, se transformará em bênçãos para eles. Então Joana fala exatamente isso, no nosso equilíbrio em função daqueles que estão conosco ainda. Porque nós também já fomos consolados. Quando nossos entes queridos se foram, todos nós sabemos as dificuldades que passamos. E quanta consolação nós recebemos dos familiares, dos amigos, etc. É algo que também precisamos realizar. Não é? Um dia, quando a treva cessar e uma clara madrugada inundar-te de indefinível luz, vê-lo-ás à frente, braços distendidos como outros fizeram com eles, chamando-te com carinho para a vida verdadeira, e prosseguirás ditoso, qual herói feliz após a batalha concluída. Até esse momento, até que nós partamos para lá também, não te desalentes, nem te desacoroçoe.
na prática do bem a benefício deles, os teus mortos que vivem, e de ti próprio, que também viverás. Não é? É uma situação difícil, né? Porque a gente, como a gente diz, a doutrina é extremamente esclarecedora para nós sobre todos esses assuntos. Sobre assunto de vida, assunto de morte, assunto de evolução, assunto de virtudes, assuntos de coisas boas que podemos fazer, de coisas complicadas que devemos evitar. E uma das mais difíceis é realmente esse assunto que Joana traz para nós, que é esse momento da partida. Ninguém quer que ninguém parta. Eu também não quero partir, você não quer partir, né? A não ser aquelas pessoas que já estão ali no limiar de mudar de luz, vamos dizer assim, para a luz espiritual, né? Não da luz solar, como nós a temos aqui desse jeito, o plano espiritual é totalmente diferente. Mas eles, no seu estertor, tantas e tantas vezes pedem a sua libertação também, né? Para deixar, porque já não suportam mais. E o que acontece conosco é que mesmo muitas vezes nessa situação, com eles pedindo a sua libertação espiritual, nós queremos que eles continuem aqui, penalizando a eles, prolongando o sofrimento deles para o nosso conforto. Ou seja, nosso egoísmo ainda é muito grande em torno de nós. Né? Então, são situações que nós precisamos meditar. Né? A Márcia Miranda, por exemplo, aqui diz para nós, né? Sempre aceitei as partidas, mas é muito, muito difícil, por mais natural que ela seja. Esquecemos que iremos partir e outro irá sentir também. É a realidade. Porque tudo se sucede, não mais. Tudo. Nós já passamos por várias situações de familiares, quer dizer, já não tenho mais avós, não tenho mais meus pais, a Célia também não, ela também não tem os irmãos mais, eu ainda tenho, com a graça de Deus, né, os meus irmãos que estão por aqui. Então são situações pelas quais passamos. Mas nós precisamos também desenvolver dentro de nós esse sentimento de empatia espiritual, de entender os momentos dos outros. E nós muitas vezes não fazemos por nosso absoluto egoísmo, essa que é a razão. Porque nós queremos ter, queremos, até quando, né? Não é muito melhor, vamos dizer assim, que eles tenham essa oportunidade no plano espiritual, conseguir essa libertação desses problemas que conseguiu aqui, que levam ao plano espiritual, para que possam sim, uma vez passada essa perturbação, refletir, pensar sobre o que fizeram nessa existência, como nós vamos fazer isso. O que eu fiz nela na existência? Eu consegui atingir meu objetivo? Se sim, se não, talvez um pouco, vamos voltar de novo. Né? E a vida assim se sucede desde tempos imemoriais. É Joana de Ângeles, né, trazendo para nós esse assunto, várias vezes ela já falou, que é difícil para todos nós, mas que nos consola muito saber que nós podemos a qualquer momento entrar em contato com esses que partiram, mesmo eles estando em perturbação, mas entremos em contato nesta situação com orações tranquilas, coração mais sereno, agradecendo por termos aprendido, convivido, agradecemos aos pais que já se foram por ter nos dado a oportunidade da vida, que a oportunidade da vida é a oportunidade do aprendizado, isso aqui não é um paraíso, né? Como muitos imaginam, e todos nós sabemos que não é. Então, né, que a doutrina realmente nos consola, mas nós precisamos também colaborar conosco mesmo e com aqueles que partiram. Porque nós estamos indo e vindo, e vamos ir e vir dezenas, centenas de vezes ainda. É isso aí. Queridos amigos, olha aí, falei muito hoje, falei demais, né? Mas é o assunto, a lei de amor, depois, né? Uma coisa puxando a outra, tá? Perdão aí pelo excesso do tempo. Nós vamos aqui cumprimentar os aniversariantes, o Claudemir Ruiz, que nós já cumprimentamos, Sheila Pires, Rosemary Pascoal, Luciana Pereira, aniversariando hoje, também nosso querido amigo Edmilson Augusti, que trabalhamos juntos, né? Então, um grande abraço aí para todos vocês, já cumprimentamos o Edmilson, que Deus abençoe. E amanhã temos a Eliana Toss, Sandra Santos da Silva,
Gerlúcio Borba, Gislaine Silva. Um abraço para todos vocês, coração a coração, familiares de vocês também, amigos, todos os aniversariantes de hoje. E pedindo a Deus as bênçãos, não é? Muita luz iluminando o caminho e a plantação de sementes boas, ótimas, porque depois nós vamos colher. Né? E que não sejam amargas, sejam doces e saborosas, não é? Pois é, então, vamos agora para o nosso encerramento, agradecendo muito a vocês, né? Vocês que aqui deixaram um abraço, Roberto Mestre, boa noite, Irene Batista, José Birajara, Sônia Martins diz aqui para nós, olha que eu falei do anjo, né? Que a gente escuta às vezes a respiração dele correndo atrás, né? A Sônia fala que o anjo dela já está cansado. O anjo de todos nós, o Sônia. Anjo, o guardião de todos nós, já está com a linguinha de fora e tanto correr atrás de nós. Um grande abraço. Olha aí, a Sônia está dizendo aqui que é aniversário do cunhado do Recife, o Lourenço Ayrton Massucci. Um abraço para o Lourenço, transmita para ele lá, viu? Deus abençoe com todos os nossos desejos e muitas felicidades e saúde. Para todos os aniversariantes e para nós, claro. Isto posto, queridos amigos, vamos para o nosso encerramento, né? Já quase do 10 para 7 já, olha, hoje estamos estourando o tempo, né? Nós vamos aqui bater recorde juntos. Neste momento, é aquele momento em que nós, então, vamos tranquilizar nosso coração, nossa mente, vamos orar, pedir por aqueles que estão conosco, pedir por aqueles que já partiram, pedir por nós que estamos juntos neste momento, pedir por aqueles que também estarão conosco, vendo depois o vídeo, mas, acima de tudo, pedir por todos nós em conjunto, filhos de Deus, pedindo as bênçãos de Deus, pedindo sempre, né, a companhia admirável, amorosa de Jesus conosco, as bênçãos dos nossos anjos guardiães, que sempre se cansam correndo atrás de nós. Vamos lá, então, para o nosso momento de prece. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salvo. Ad te clamamus, ex foles finire. Ad te suspiramus, clementis et plentes, in hoc lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui reunimos-nos novamente sob seu nome, Pai, sob sua proteção, sob suas bênçãos, a presença do nosso querido Mestre Jesus sempre nos fortalecendo e auxiliando. E sempre felizes estamos, porque juntos podemos nos louvar, vos agradecer, abrir nosso coração, levar a vós o agradecimento, levar a vós também nossas súplicas, nossas preces, nossos pedidos. E pedimos sim, pedimos suas bênçãos aos aniversariantes felizes desses dias, pedimos suas bênçãos a todos os pais que trazem seus filhos ao mundo, as suas bênçãos aos nossos entes queridos, familiares, que já nos deixaram, caminhando no plano espiritual e assim também para onde se dirigem tantos irmãos que nos deixam nesses dias, após aqui cumprirem a sua jornada. E pedimos com especial carinho também a esses irmãos que aqui daremos os nomes, a esses irmãos que em seus lares, nossos irmãos e todos nós mentalizaremos, levando as necessidades desses e conosco caminham no mundo físico. Assim pedimos por Aline Priscila de Camargo, Armando Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Deósmos da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Nicolúcio, Varene Nicolúcio, Eliana Saldanha, Eliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Caes, Cecília de Paula, Luiz Esfera, Maria das Graças Barbosa Pisa, Adriana Donabela Bastos, Maurício Barros, Bárbara Comente, Gabriel Ruiz Milho, Maria Helena Santana Santos, Hamilton Tódero, Clarice Rodrigues de Camargo, Maria Rodrigues Camargo, Caio César Branco,
Estefânia Miranda Vitorino, Cristina Mariose, Rodrigo Nunes Soares, Juliana Nardez, Ana Maria Franzin, Maria Terezinha Silva, Neto Boniquirino, Anderson Barbosa Pires, Eide dos Santos, Jean Carlos Bispo, Claudemir Ruiz, Sônia Martins, Antônio Donizete Neves, Tercília Antonello, Jandir Oliveira Forlan, Laís Jane Serra, Isadora Pérez Garcia e todos nós, juntos neste momento, pedimos suas bênçãos sobre todos nós, sobre nossos lares, nossas famílias, famílias de todos os seus filhos neste mundo. Esteja no plano espiritual, esteja aqui entre nós, suas bênçãos estejam nos fortalecendo. Especialmente pedimos aos nossos dirigentes para que, acima do orgulho e da vaidade comuns aos cargos, possam e devam trabalhar pelo favorecimento, pelos bons momentos, pela vida digna daqueles que estão sob sua responsabilidade. Por isso, Pai, pedimos também que abençoeis nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que nos dão trabalho, aqueles que amorosamente realizam suas obrigações, e as nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, vos agradecer, que sejam sempre abençoadas. E nos pedimos a vós, por estes que estão vindo ao mundo com tanta esperança, por estas crianças que aqui estão, jovens, adolescentes, projetando um futuro, mas que esse futuro seja sempre fundamentado no amor, no respeito, no perdão, seja sim fortalecido na caridade, na indulgência, na paciência, tolerância, fraternidade, e que todos nós juntos, Pai, possamos trabalhar para melhor convivermos entre nós, que possamos recuperar este planeta que já tanto prejudicamos por nossa ganância, por nossa ignorância, e assim levamos a vós, amorosamente, a oração que nosso Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. E assim seja, amado Pai, por sua graça. E sim, nós pedimos humildemente teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia a todos nós, seus filhos, reunidos neste momento, mas dispersos também por este mundo, por este universo, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Que venham seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, equilibrando, auxiliando nosso frágil corpo físico e sim iluminando nosso espírito tão comprometido por erros, e que nossa mente se harmonize e levemos sempre, como procuramos levar seu amor aos nossos irmãos de caminhada. Abençoa assim nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e todos nossos irmãos que empreenderam jornadas difíceis, confusas, que se perderam pelo caminho e que necessitam voltar ao caminho do bem. Por isso vos agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor ao vós pela eternidade. Que assim seja, por vossa graça, agora e sempre. Então, queridos amigos, agradecendo mesmo a todos vocês aqui, eu e Célia damos também aí o boa noite, né? Uma boa noite para Maria Aparecida, que está também aqui conosco, e a todos vocês que aqui deixaram o seu carinho, deixaram o seu abraço, seu boa noite, seu likezinho. O nosso abraço, um beijo muito grande, aquele abraço coração a coração. Desculpa pelo que se estendeu um pouco mais, mas os assuntos palpitantes de hoje assim levaram a essa situação. Desculpe nosso exagero, se assim considerarem. Então um abraço para todos vocês. Fiquem todos muito bem, uma linda semana produtiva, amorosa, e com vocês, familiares, a todos vocês. E voltamos quarta-feira, com a graça de Deus, estaremos de volta com saúde, já melhores, e vocês também com muita saúde, sob as bênçãos do Pai.
Desejamos uma linda noite, que fiquem todos muito bem, convidando novamente para amanhã às 8 da manhã verem nosso programa Sinal Verde aqui pelo Facebook. Que a paz do Senhor esteja sempre, sempre convosco, iluminando seus caminhos, fortalecendo suas decisões e trazendo a paz para todos nós. Linda noite e até amanhã. Paz em seus corações. Tchau. Até amanhã não, até quarta, né? Tchau.